Pode conectar, que está começando agora mais uma edição especial do nosso programa aqui 2025, edição Prêmio Inovação Porto Alegre. Esse que é uma realização do Gabinete de Inovação da Prefeitura de Porto Alegre. E eu estou aqui com muito orgulho e muita honra. Sou a Letícia do Connector Hub, que somos também apoiadores desse projeto, assim como a ProHub, o Instituto Caldeira, GovTools, Citec Fiergues, Conset, Gabinete de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre e Secretaria da Cultura de Porto Alegre. No nosso episódio de agora, estamos aqui explorando o projeto IDEAR, Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Inovação da PUC-RS. Estamos recebendo aqui a professora Ana Cecília Nunes, que é professora da Escola de Comunicação de Arte, Comunicação, Artes e Design da PUC e coordenadora do projeto IDEAR. E também estamos recebendo aqui a Nelise Simon, que é professora da Escola da Saúde e coordenadora acadêmica do projeto IDEAR. Bom, a gente comentou aqui rapidamente, né? Mas só com temos saúde, temos comunicação, o projeto já começa interdisciplinar desde o início, né? Meninas, vamos começar falando um pouquinho do projeto, o IDEAR, como é que ele nasceu e como é que vocês entendem que ele contribui para a inovação na cidade de Porto Alegre. Então, o IDEAR, ele nasceu em 2016, né? Então, ano que vem ele fecha 10 anos, né? Ah, legal! Trazendo muito, muito impacto. E, na verdade, é um projeto que traz muito da educação e de entender que a educação é um espaço não só de geração de conhecimento, mas troca de conhecimento. Então, o IDEAR surge para olhar o empreendedorismo, o impacto e a inovação de uma forma muito mais ampla do que a criação de empresas, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas pensam, então é criar um negócio, eu vou criar uma startup. É isso também, mas não é exclusivamente isso, né? Então, no IDEAR, a gente trabalha o empreendedorismo enquanto competência. Lá em 2016, quando esse projeto começou, né, tínhamos um grupo de professores que estavam realmente ansiosos para pensar como a gente podia trabalhar toda essa diversidade de conhecimentos que temos na universidade, mas em prol do mundo, não só dentro das nossas disciplinas, nas nossas aulas, né? Porque a gente sabe que a inovação ela vem dessa interdisciplinaridade e da gente poder também olhar para os problemas reais, não ficar só trabalhando na teoria, né? Então, o IDEAR ele nasce como um espaço em que diversas áreas do conhecimento se unem para empreender e inovar. Empreender nessa ideia de que, nesse conceito de que empreender é, na verdade, entender um problema, mobilizar recursos e implementá-los, né? Então, não pode só ficar no campo das ideias e que isso não necessariamente vai ser uma startup. Pode ser um projeto para a sociedade, pode ser uma ONG, pode ser um coletivo, pode ser um projeto dentro de uma empresa. Mas que, para isso, a gente precisa desenvolver pessoas. A gente precisa desenvolver pessoas capazes de enxergar esses problemas, de identificar essas problemáticas e propor soluções, né? E conseguir colocar essas soluções em prática. Então, a gente trabalha com as competências empreendedoras, né? Junto dos estudantes, da sociedade, das organizações, das empresas, né? Fazendo toda aquela quádrupla hélice, que, na verdade, hoje a gente já fala de quíntupla hélice, né? Inclui também o meio ambiente. Então, esse ano, né? Esse último ano, a gente vem falando muito sobre formação de líderes de impacto, né? Que realmente, o que é um líder de impacto, né? É alguém que vai gerar uma transformação a partir da troca de conhecimentos, né? E daí não é uma pessoa, quando a gente fala, né, um agente, não é um agente, são várias pessoas trocando conhecimento, porque o conhecimento não está encapsulado na universidade, né? É uma troca, a gente aprende muito com a troca, né? E a gente vai trabalhando justamente para gerar algum tipo de transformação e gerar um benefício para a sociedade e para as pessoas, né? Legal. Acho que muito legal também essa questão de dissociar o empreendedorismo da startup, né? Porque às vezes a gente parece que se está falando isso é porque a gente quer que a pessoa faça uma nova empresa. E não é necessariamente sobre isso, é sobre uma atitude, né? Por favor, Anny, Nem sempre a gente está falando só de base tecnológica, né? Então, o IDEAR, ele abre esse espaço também para negócios que são talvez mais tradicionais, que não estão voltados para essa base tecnológica. E não fica só no meio da sala de aula, né? Então, é uma iniciativa que atende alguns pilares da universidade, que vai trabalhar com o estudante, os conceitos do empreendedorismo, vai ter também o docente como um dos nossos focos, né? A formação desses docentes e a comunidade externa.
Então, de alguma forma, a gente produzir algum impacto que também atinja essa comunidade. Legal. Como é que as pessoas podem se envolver no projeto? Tu mencionou a comunidade externa, né? Como é que as pessoas participam? Quem pode participar? O que engloba? Conta um pouco mais o funcionamento, por favor. Na verdade, todo o nosso projeto é baseado nesse conceito, né, de inovação aberta. Então, há muitas formas de participar do IDEAR, né? Inclusive sendo um parceiro. Um dos nossos pilares está focado numa metodologia chamada Service Learning, em que as empresas, as ONGs, as organizações podem conversar conosco para ser realmente o tema para uma disciplina. Então, eu tenho um problema e eu quero uma ajuda, né, para trocar conhecimento, para pensar, ter ideias diferentes de como impactar. Posso até dar um exemplo, tá? Numa disciplina, a gente fala bem interdisciplinar, né? A gente tem uma disciplina da psicologia, que trabalhou em parceria com o Projeto Pescar, para repensar como é que é o recrutamento daquele educador social e para envolver mais a geração Z. Com isso, os estudantes conversaram, trocaram ideias, entenderam todo o contexto e produziram séries de vídeos, trabalharam com o TikTok, justamente para gerar esse impacto. Então, não ficando só na teoria, mas trazendo algo para a sociedade. E isso, para a gente, é empreendedorismo, né? Alguém que realmente entendeu um problema, conseguiu compreender como gerar valor para outras pessoas, né? Aprendeu na prática e realmente conseguiu trazer isso não só do campo das ideias, mas para uma possível implementação, né? Muito bom, meninas. E assim, para a gente também chegar ao finalzinho aqui da nossa rápida conversa, né? Qual que vocês entendem que é a contribuição para a inovação da cidade e por que este é o projeto que merece o destaque de inovação Porto Alegre 2025? Posso começar? Eu falei, né? Falei só do Service Learning de como pode participar, mas na verdade tudo que o IDEAR faz, né, a gente tenta deixar aberto, porque conhecimento não é para ficar fechado. Conhecimento bom é o conhecimento que a gente compartilha. Então a gente tem desde ideação, maratona de inovação, torneio empreendedor, gratuito, né? Então, o torneio empreendedor é gratuito e aberto para a comunidade, né? Quando a gente faz alguma atividade que vai ser dentro da universidade, a gente sempre pensa em como envolver. Então, vamos trazer agora a questão das enchentes, né? Ano passado, o nosso torneio empreendedor ele foi com foco em soluções que pudessem contribuir na questão das enchentes. Então, a gente teve iniciativas de todos os tipos. A nossa maratona de inovação ano passado ela foi internacional, envolveu estudantes de outros países, a gente fez de modo híbrido, e todos esses estudantes tiveram como foco trabalhar a questão da emergência climática que a gente estava vivendo em Porto Alegre, né? Então, realmente, a gente pensa em conectar isso e trazer as pessoas para junto. A gente tem um programa chamado Trilha da Descoberta do Propósito, porque para a gente empreender tem que vir do coração, né? A gente fala muito de empreender de startups, e aí, quando a gente fala em empreender de startups, a gente está olhando para o mercado. Claro que qualquer iniciativa para dar certo, ela vai ter que entender esse mercado. Não estou dizendo que não. Né? Mas ela tem que vir do coração para a gente realmente se envolver, para a gente fazer aquilo com paixão e para a gente enxergar o que a gente quer deixar de legado. Então, acho que quando a gente trabalha com legado e a gente trabalha com alma, né, a gente gera mais impacto. E assim, para mim, eu estou nesse projeto desde que ele nasceu. Eu vejo o IDEAR como a concretização de toda a missão que a gente enxerga de colaboração. Porque a gente fala de colaboração com o governo, a gente fala de colaboração com a sociedade, a gente fala de pensar o meio ambiente, a gente fala de educação, então das universidades e de todas as áreas do conhecimento juntas, né? Da gente não olhar que nenhum problema ele é visto por uma ótica só, né? E que a gente pode fazer muita coisa e que a educação transforma. Então, para mim, o IDEAR ele é um vencedor porque a educação transforma. Muito bem, eu acho que são muitas frentes, né, que a gente tem a possibilidade de chegar no IDEAR. Então, não é só na graduação, é também vindo de fora. Então, toda essa comunidade ela pode participar de eventos, de iniciativas que são do laboratório e que vão gerar um impacto de diferentes formas, né, para aquele indivíduo que está participando daquela dinâmica, daquela atividade, mas também para a comunidade, para a sociedade em si. Maravilha, meninas. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Nós Parabéns pelo desenvolvimento do projeto. E fico agora na torcida, né? Esperando o resultado do prêmio aí, mas já sabendo que vocês estão contribuindo muito com a gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E até breve. Nos vemos dia 25. Nos vemos sim. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.